Meus irmãos, a minha mensagem nesta noite é uma mensagem simples, muito simples. Uma mensagem clara. E eu acredito que hoje à noite você não vai ouvir nenhuma novidade. Não vai ter nenhuma novidade para nós que conhecemos as Escrituras, nós que estamos já tão familiarizados com este assunto, missões. É por isso que eu duvido que você ouça hoje à noite algum tipo de novidade. Mas a pergunta é: será que é uma mensagem aplicável à nossa vida? Será que hoje à noite, ao ouvirmos a palavra de Deus, seremos achados, dispostos a vivê-la? Essa é a questão. Por isso eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, mais uma vez, num texto, que nós já lemos hoje à noite. Vamos ler novamente, porque é sobre esse texto que a gente vai conversar com os irmãos. Mateus 28, 16 a 20, que trata das últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, antes de subir. E vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos, já que vamos ficar sentados um pouco de tempo mais, vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura. Mateus 28, 16 a 20, que diz o seguinte: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Vamos orar. Ó Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. E, Senhor, Tu me conheces, conhece minhas limitações. Eu me sinto tão fraco, com tantas necessidades. Os irmãos não me conhecem aqui, mas o Senhor me conhece. E o Senhor sabe o que a Tua igreja precisa ouvir nesta noite da Tua palavra. Por isso, Senhor, a minha oração é que o Senhor me despeça de qualquer pensamento, de qualquer ideia, de qualquer expressão de palavra que não esteja afinada com a Tua vontade, com o Teu desejo para a Tua igreja nesta noite. Fala ao nosso coração, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, missões. Esse é o nosso tema. E temos aqui esse texto. O Senhor Jesus
ele, sabendo, conhecendo todas as coisas, sabendo das barreiras e das dificuldades que tornariam essa ordem que ele deu, esse mandamento, essa grande comissão, um trabalho árduo, um trabalho sacrificial, não simples, não fácil, não um passeio no parque. É por isso que ele, ao dar esta ordem para nós, ele estabelece 4 fundamentos, 4 alicerces, 4 bases sobre as quais é possível acreditarmos que é possível realizarmos esta obra. São 4 fundamentos sobre os quais está alicerçado este desafio de alcançar os povos não alcançados. Quando você pensar em missões, quando você imaginar o que é missões, por favor, coloca dentro de tua cabeça que esta obra, esse desafio, está construído, está edificado sobre 4 bases, fundamentos, que aliás são 4 palavras que se repetem aqui nesse texto. Vocês prestarem atenção, né? Quando ele disse, toda autoridade me foi dada. Aí ele diz, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele vos tem mandado. E eis que eu estou convosco, quantos dias, irmãos? Todos os dias. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas que ele nos tem mandado ensinar. E depois a promessa da presença constante do Rei e do Senhor, todos os dias. Vamos começar primeiro com essa suprema autoridade de Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a importância desta conjunção que aparece aqui no texto, que é portanto. Se você tirar essa conjunção daqui, este mandamento, esta grande comissão perde força, perde impacto. Eu tinha um professor, me lembro num seminário, que ele costumava dizer o seguinte: se tirarmos Jesus da Bíblia, a Bíblia se torna um livro comum, porque a Bíblia é cristocêntrica. E quando eu olho para esse texto e a presença dessa conjunção, portanto, ela está aqui para mostrar para nós que a teologia de missões, da obra missionária, não começa no fazer discípulo. O fazer discípulo é uma conclusão lógica, mas começa aqui na suprema autoridade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele olha para seus discípulos, e no texto que nós lemos, nos dá a entender que alguns deles estavam temerosos. Inclusive, alguns até duvidavam se Jesus era ele mesmo, se ele tinha ressuscitado. E Jesus, ele olha para aqueles homens assustados, temerosos, ele abre a sua boca e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, aliás, portanto, ide. Ide por causa disto. Ide porque eu tenho toda a autoridade, todo o poder. Tudo está debaixo do meu controle, no céu e na terra. Portanto, ide. Portanto, saiam. Portanto, vão para frente. Não tenha medo. Ide por causa disto. Ide porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, não se intimidem, não se acovardem, não se acomodem, porque quem mandou vocês ir é aquele que tem autoridade suprema e absoluta. Meus irmãos,
o Senhor Jesus. Ele conhecia muito bem o seu contexto. Ele sabia o que estava acontecendo e que envolvia aquela situação da presença do cristianismo, do evangelho ali, e ele deu esta ordem para os seus discípulos. Não foi num ambiente como o nosso, tão tranquilo, um ambiente tão favorável à pregação do evangelho, que é o nosso contexto aqui, mas foi debaixo das barbas de César. César Augusto, César Supremo, César Absoluto, César Inquestionável. É debaixo desse sistema perseguidor, opressor, demoníaco, que Jesus se levanta naquele monte da Galileia, olha para os seus discípulos, assustados, quem sabe, e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou Deus, eu sou o Senhor do cosmos, eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Por isso vão, por isso saiam, por isso ide, vão com minha palavra, vão com minha autoridade, vão com minha permissão, vão com minha autorização. Porque quem mandou você ir é aquele que tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Olha, irmãos, essa ordem inquestionável, portanto, se alguém se levantar, se alguém falar para você que você não deve ir, que isso não é para você, não escute, porque quem mandou você falar, quem mandou você pregar, quem mandou você sair, é aquele que tem autoridade suprema. Se alguma autoridade, seja ela política ou eclesiástica, disser para você ficar sentado, calado, ficar onde está, não obedeça. Pregue, fale, porque quem mandou a gente, quem mandou você e eu falar e pregar, é aquele que tem autoridade suprema. Se algum dia o contexto político, a questão das leis do país forem contrária à pregação, transgrida e vá e pregue, porque quem mandou você pregar é aquele que tem autoridade absoluta sobre todas as coisas. Todas as coisas. Falando em leis e situação do país, eu quero dizer para os irmãos que pregar o evangelho entre os povos indígenas hoje em nosso país é uma batalha política diária. Você sabia disso? Todos os dias tem gente querendo expulsar missionário das áreas indígenas, tem gente querendo formular uma lei, criar algum tipo de lei para tentar tirar o missionário das aldeias, proibir a pregação do evangelho, seja com uma política, seja através de acusações, difamações, no intuito de criar um clima desfavorável para a permanência do missionário numa área tribal, numa área indígena. Eu posso dizer isso para os irmãos, porque quantas vezes, vivendo durante muitos anos nesse contexto de uma aldeia, quantas acusações, quantas calúnias, nesses anos todos que moramos lá naquela região. Quantas vezes não revistaram minha casa, sofremos sindicância, seja tanto da Polícia Federal quanto do próprio Exército, e fomos acusados de várias coisas. Na realidade nunca foi provado nada, mas com o intuito de tirar o missionário e a sua família deste ambiente, deste lugar. Eu me lembro que houve uma reunião onde nós tivemos a oportunidade de apresentar para pessoal, as autoridades, especialmente da FUNAI e do governo, sobre o trabalho que é feito lá, tanto o trabalho assistencial, o trabalho de cuidado da saúde do povo, da alfabetização,
mostrando tudo isso, e tivemos assim um choque ao ouvir do ministro da Justiça do Brasil a seguinte frase: que nós não temos nenhum problema em relação ao que vocês fazem na área social. O problema é a pregação da Bíblia. Vocês têm que parar de falar da Bíblia dentro das áreas indígenas. E isso foi um choque. Tanto o nosso presidente que estava lá, o Eduardo Luz, e outros também que estavam participando daquela reunião, foi um enorme choque ao ouvir isso, mas é exatamente isso, irmãos, a oposição, a dificuldade, mas mesmo assim, nós nunca fomos tirados de lá, ficamos lá 23 anos no Amazonas, e desde a maior parte dentro da área, da reserva indígena, porque quem mandou ir é aquele que tem autoridade suprema e absoluta sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Este é o primeiro fundamento que nos motiva a crer que é possível. Eu fico imaginando um país como o Japão, a barreira da língua, a distância, a dificuldade, mas eu creio que Deus pode usar este casal que falou aqui hoje à noite e aquele lugar ser impactado pelo poder da palavra de Deus e Deus plantar a sua igreja naquele lugar para a glória do nome dele. Então, meus irmãos, ele nos desafia aí porque ele tem autoridade suprema. Perceba que essa autoridade é a autoridade de Jesus. De Jesus. A igreja, portanto, é ordenada a fazer a missão, a fazer a obra, a grande comissão, não na sua força, mas na força de Jesus. Não na sua autoridade, mas na autoridade de Jesus. Não na sua visão, mas na visão de Jesus. Não no seu próprio nome, mas no nome precioso, o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando obedecemos o chamado, então Deus nos fortalece na caminhada e derrama sobre nós a sua autoridade para cumprirmos a missão. Toda autoridade. E é isto, meus irmãos, que nos dá a disposição, quando a gente olha que não depende de mim, é o Senhor Jesus Cristo. Outro dia alguém falou assim para mim: irmão Marcelo, o senhor vai lá para o meio dos índios? Sim. Mas o senhor vai levar a sua família? Nossa filha era recém-nascida, alguns meses. O senhor não tem medo? Levar seu filhinho, sua filhinha para lá? E se de repente uma cobra, uma onça, pegar o senhor lá, o que você vai fazer? Tão longe, como é que vai sair? E se alguém, um índio, jogar uma flecha? Olha, irmãos, é bom, nos dá tanta alegria saber que não é na minha força, na autoridade de Jesus. E morrer, a gente morre em qualquer lugar, se tiver de acontecer. Mas boa coisa é morrer no lugar que a gente sabe que ali é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque aí Deus vai contar aquela morte como vitória. E isso é bom. Isso é bom. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. E esse aqui é o imperativo. O imperativo que se destaca no texto não é o ide. Aqui na nossa língua portuguesa está como ide, mas no original essa palavra é indo. É enquanto vai, à medida que vai. E o imperativo é fazer discípulos de todas as nações. E olha, gente, queridos irmãos, a gente sabe que, é claro que isso não é um assunto para um sermão só. Isto envolve ir alcançar as nações, os povos
vai além do simples fato de trazer um visitante para a igreja, que é bom trazer um visitante para a igreja, mas ele nos desafia a alcançar as nações, os povos, as pessoas que estão distantes. Interessante que o texto de Marcos, paralelo a esse, Marcos capítulo 15, aliás, capítulo 16, versículo 15, quando diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra mundo ali é um termo que quer dizer lugar habitado. Ou seja, a ordem de Jesus é ide por todo lugar habitado. Onde houver gente, onde houver pessoas que precisam ouvir, não importa onde o homem faz a sua casa. Se ele fizer a sua casa lá no meio do sertão, ide. Se fizer a sua casa lá do outro lado do oceano, se fizer a sua casa no fundo do mar, se fizer a sua casa na lua, e for morar lá, a ordem de Jesus é, o desafio para nós é ir, alcançar esses povos. Eu creio que o apóstolo Paulo foi quem melhor compreendeu esta intenção salvadora de Deus. Foi quem melhor captou. Porque, na minha opinião, não houve nenhum outro ser humano que, com tão poucos recursos e com tantas limitações, houvesse a enxergar tão longe, a ver as necessidades tão claras, a ir tão longe, quanto aquele pequenino judeu, nascido numa província chamada Tarso, numa cidade chamada Tarso, da província da Cilícia, que tinha uma série de limitações. O apóstolo Paulo, os comentaristas bíblicos dizem, alguns escritores, dizem que Paulo era baixinho, até um consolo para alguns pregadores, né? Dizem que Paulo era raquítico. Alguns dizem que Paulo, o Dr. Martin Lloyd Jones, que é um deles, diz que Paulo sofria de uma conjuntivite crônica, que ele tinha um escorrimento crônico nos olhos, e que tinha as pernas arqueadas, assim, de tanto andar de mula. E que tinha, dizem a respeito dele, que ele tinha um falar não muito atraente. Inclusive, ele mesmo comenta lá em 2 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, esqueci o verso agora, mas ele comenta dizendo que, com efeito, a presença pessoal dele é fraca, e ele é trôpego no falar. O homem tem a dificuldade de não falar. Mas, meus irmãos, é este homem que, apesar de todas essas limitações, essas fraquezas, mas é este homem de garra, de compromisso firmado, de alma abrasada, de mente cativa, escrava do Senhor Jesus, que se oferece inteiramente nas mãos de Deus para ser o mais veemente instrumento de Deus para alcançar as nações, os povos ainda não alcançados. Onde Paulo sabia que havia gente, onde Paulo sabia que o mundo existia, onde Paulo sabia que havia povos, era onde ele sonhava alcançar. É por isso, porque ele era motivado por uma convicção, e essa convicção que o motivava era a seguinte. Em Romanos ele fala sobre isso, capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E no versículo 11, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele começa a fazer umas perguntas fustigantes. E ele diz, mas como é que invocarão aquele em quem não creram? E como é que crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem
enviados. Olha, eu gostaria de fazer um exercício com vocês hoje à noite, em cima desse texto. Vamos fazer aqui uma retroleitura, para a gente poder facilitar a nossa assimilação desse texto aqui, dessas perguntas que Paulo fez. Quando ele diz, vamos olhar esse texto um pouco de trás para frente. Quando ele diz, se não forem enviados, o que vai acontecer? Não pregarão. Se não pregarem, os perdidos não ouvirão. Se eles não ouvirem, eles não invocarão. E se eles não invocarem o nome precioso do Salvador Jesus Cristo, eles não serão salvos. Definitivamente estarão perdidos. É por isso que Paulo faz esse questionamento. Como? Meus irmãos, se nós aqui não nos atrevermos a fazer esta obra de Deus, a obra de missões, se não houver aqui pessoas que digam, eu quero ir, eis-me aqui, se não houver pessoas que digam, pode ir que eu garanto, pode ir que eu ajudo, pode ir que eu apoio, pode ir que eu financio, pode ir que eu seguro as cordas, pode ir que eu estarei orando por você, se não houver esse compromisso, essa disposição de saída, esse entendimento da nossa visão do nosso compromisso da obra de Deus, a pergunta que Paulo faz para mim, para você é esta: como? Mas como? Que eles crerão e serão salvos. Dói, irmãos. Dói em nosso coração ao saber que esta ordem do Senhor Jesus foi dada há mais de 2000 anos atrás. E esta tarefa continua uma tarefa inacabada. Hoje nós temos mais de 2000 povos que nunca ouviram sequer uma vez o nome Jesus Cristo. Há no mundo hoje mais de 2 bilhões de seres humanos, especialmente lá naquele mundo islâmico e budista, que é o caso do Japão, hindu. Pessoas, seres humanos a quem nunca foram apresentados individualmente o Senhor Jesus Cristo. Quase 3.000 línguas e dialetos no mundo hoje, que não possui um verso bíblico traduzido no seu próprio idioma. Cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas no Amazonas. Mais de 10.000 comunidades ali sem nenhuma igreja, nenhuma presença entre eles ou nas proximidades. Há no Brasil mais de 100 tribos indígenas sem sequer um missionário entre eles. Irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Aqui é o meu trabalho. A gente olha para essa realidade, esse desafio, ide para todas as nações, e a pergunta que vem para o meu coração é essa: o que é que estamos fazendo na nossa vida? Para que estamos vivendo? Meus irmãos, não existe nada mais gostoso nesta vida do que participar dos projetos de Deus. Servindo, sendo útil nesta obra que Ele nos tem desafiado a fazer. E continua dizendo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado ensinar. E aqui envolve a vida. A vida. Eu lembro quando chegamos no Rio Içana, lá naquele lugar, e foi interessante, porque o histórico do povo indígena, a gente estudou antes, é claro,
Sabíamos que eles eram uma tribo com uma realidade cultural muito forte, onde no passado muito distante havia guerras e inclusive atos de canibalismo. Isso muitos anos atrás. Isso não existe mais, claro, né? E quando chegamos lá, descemos no avião, fomos com um aviãozinho de asa-socorro, que vocês viram aí, e havia uma pista lá, descemos, e foi interessante. O piloto, nos abraçamos, oramos, eu fui sozinho, porque precisava construir uma cabana para a família, então eu fui na frente com as ferramentas. Então nos abraçamos, oramos, o piloto taxiou e foi embora, e eu fiquei ali com a bagagem, né, os mantimentos e as ferramentas. Nisso os índios chegaram, o pessoal ali da região, e fui cercado por um monte de pessoas, todas elas falando ao mesmo tempo o dialeto. Eu não entendia nada, uma palavra sequer, e foi interessante. Eles têm um costume cultural, é bem próprio. Se você um dia for lá, você vai experimentar isso. Todos eles começam a pular e começam a passar a mão assim no corpo. É uma expressão cultural de boas-vindas, na realidade, né? Mas eu não sabia nada disso. E fiquei ali, bem rígido, bem duro, somente olhando o aviãozinho lá longe, voltando, e cercado por muitas pessoas e muitas mãos passando assim no meu rosto, no meu corpo. E a primeira ideia que veio à minha mente será que eles estão escolhendo uma parte aí que eles vão fritar hoje à noite, né? Mas não era nada disso, né? Mas, irmãos, depois disso, começaram realmente aquela luta de aprender a língua, aprender a cultura. Isso durante 3 anos, sem pregar, sem falar nada do Evangelho, apenas mergulhando dentro da cultura, dentro da língua, para poder comunicar. Eles são monolíngues, não falam português, só o dialeto. Poder comunicar de forma compreensível esta mensagem do Evangelho. Imagine se eu chegasse aqui, por exemplo, hoje à noite, para pregar, e eu falasse assim para os irmãos: no que tinha pé, o aminar Deus caidada ele pimo e oi bendice a caixa, pimo chá no que tinha pé, padendo de o aminar Deus que se putananaco. Você ia olhar para mim e você dizer: olha, acho que esse camarada tomou uma dose. Estou entendendo nada. Mas é porque isso é dialeto indígena. Isso não é língua estranha. É língua bem conhecida. Isso é um dialeto. Eu poderia aqui falar quantas vezes que você quiser, do jeito que você quisesse, da maneira, poderia falar pausadamente, poderia falar articuladamente, com gesto, mas você não ia entender nada, porque não é a nossa língua. Sabe, irmãos, quando pensamos em obra missionária, quando pensamos em trabalho transcultural, ensinar todas as coisas que vos tenho mandado, na obra missionária implica em aprender língua, aprender uma língua estranha, um contexto, uma cultura. Somente quando a minha língua está sintonizada com a língua do povo que pretendo alcançar, quando há essa assimilação na cultura, sim, é a partir daí que Deus, através do seu Espírito Santo, pode atuar no entendimento da mensagem e transformar a vida das pessoas. E que privilégio poder comunicar, e que privilégio poder perceber que eles estão entendendo a mensagem,
E que privilégio maravilhoso ver o Espírito Santo atuando na vida daquele povo. Como naquele exemplo que eu citei aqui, daquele velho, que olhou e disse para mim, olha no que tinha da pinate, matiacadi, picate, piminai, piquitiapi, panai, o pidari carno, a pedra piané, mete picade nas necajou, padene de pacuaca, o pina no cada no cara, Jesus Cristo na co, mente no awada, papia, wacha, quapi, cuacana na quacha, o aminari, Jesus Cristo, no cari de cano, shoendo de corré. Agora eu vou traduzir, né? Que privilégio ouvir um velho índio dizendo, meu amigo, eu quero que você saiba que eu já coloquei o meu coração em cima de Jesus Cristo. E que eu estou aqui, eu estou velho, já que eu vou morrer, mas eu estou aqui somente esperando este dia, quando o Senhor Jesus vem para me levar para morar com Ele lá no céu. Lá no céu. Todas as nações. Meus irmãos, e ele termina nos mostrando que essa grande comissão está apoiado numa promessa. E a promessa é a presença constante, efetiva do Senhor Jesus Cristo conosco. Ao dar essa lei, essa ordem, essa comissão, Jesus sabia, não seria uma tarefa fácil. Não seria. Atravessar as fronteiras, atravessar oceanos, floresta, vai haver dificuldades, tribulações, enfermidades, perseguições, críticas. Ele sabia disso. Vocês enfrentarão gigantes, maiores do que vocês. Não será fácil de jeito nenhum. É por isso que ele nos dá a promessa. Eis que eu estarei com você todos os dias. Eu estou com vocês. Até as últimas consequências da vida. Olha, irmãos, essa promessa da presença constante de Jesus, perceba, ela está diretamente ligada à ordem de fazer discípulos. E mais uma vez, essa presença dessa conjunção e. Jesus disse, toda autoridade me foi dada, eu tenho toda autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, ensine todas as coisas que eu vos tenho mandado ensinar, e conte comigo. Eis que eu estarei com você todos os dias, até as últimas consequências. Não conte comigo para o seu comodismo. Não conte comigo para seu prazer. Não conte comigo para ser somente um patrimônio da sua fé. Mas a partir do momento que você decidir ser um discípulo e fazer discípulos meus, então, conte comigo. Eu que estarei com você todos os dias, até as últimas consequências, até os confins da terra. Nós temos um chamado, nós temos uma comissão, uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus. Irmãos, é tão agradável estarmos aqui, morando nessa cidade, membros dessa igreja tão bonita, nós temos a nossa fé que cantamos, nós temos esse lugar tão confortável que estamos aqui hoje à noite, cultuando ao nosso Deus, nós temos uma vida tranquila, mas muito de nós não nos damos conta que lá fora, para além dos portões dessa igreja, há pessoas sofrendo, pessoas em ruína, gente que está afundadas em idolatria, gente adorando vaca, gente adorando jacaré, insetos, pessoas que quando o marido morre, a mulher tem que ser queimada junto, porque na cultura diz que se o marido morrer, a mulher tem que ir junto. Pessoas que, dentro das realidades, eu vi isso, gente,
dentro das realidades indígenas das aldeias, quando nasce com defeitos físicos ou quando nasce gêmeo, o segundo tem que morrer, porque a cultura diz que uma mulher só pode gerar um filho de cada vez. E que o segundo é dos espíritos. E se não for morto, vai trazer muita desgraça, pragas para dentro da aldeia. Então, é sacrificado. Essa é a realidade. Quantas pessoas que vivem com você, ao seu lado, que vivem conosco, que nunca ouviram, uma vez sequer, a palavra da nossa boca, a palavra do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos falar sobre tantas coisas. Nós sabemos falar sobre futebol, nós sabemos conversar sobre os rumos da política que está correndo por aí, sobre economia, sobre futebol. Mas nos intimidamos quando é para falar da pessoa mais preciosa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar compartilhando com vocês um poema muito bonito. Foi escrito por uma missionária chamada Amy Carmichael. Ela foi missionária na Índia durante muitos anos. E um dia ela descreveu um sonho que ela teve. E eu não vou aqui contar toda a história, mas só uma parte desse sonho. E ela deu a este sonho o nome de O Clamor do Sangue. E diz assim: achava-me em pé num terreno onde a relva era abundante. E bem à minha frente se abriu um abismo que se perdia no espaço infinito. Olhei e não vi limite algum, somente formas semelhantes a nuvens espiraladas que se moviam furiosamente, grandes covas cheias de escuridão e precipícios imensuráveis. Aturdida, recuei sentindo vertigens devido à profundidade. Então vi que havia grandes multidões de homens e mulheres que se moviam ao longo do gramado em direção à beira do abismo. Entre eles, havia uma mulher que carregava uma criança no braço, enquanto outra se agarrava à sua saia. Ela estava exatamente na borda do precipício. Percebi que era cega. De repente, ergueu o pé para dar outro passo e pisou no ar. Despencaram para dentro do abismo. Oh, os gritos que deram enquanto caíam. Vi então multidões que surgiam de todas as partes. Eram todos cegos, inteiramente cegos, e caminhavam para a beira do precipício. Gritos lancinantes se ouvia enquanto caíam, agitando desesperadamente os braços, tentando se agarrar no próprio espaço vazio. Alguns, porém, despencavam mudos em completo silêncio. Agora uma coisa me espantou e me fez sentir agonia. E a minha angústia é que não havia ninguém que os detivesse à beira do abismo. Foi então que percebi a existência de sentinelas a determinados intervalos ao longo do abismo. Mas esses intervalos, no entanto, eram muito amplos. Constituíam-se extensas vastidões desguarnecidas. E exatamente nessas regiões sem guarda é que o povo cego se precipitava. Ali, o verde da campina parecia mudar na cor vermelha do sangue, e o abismo medonho se me mostrava como a própria boca do inferno. Então a voz ressoou. Era a voz do Senhor que dizia: o que é que você tem feito? A voz dos seus irmãos clamam até a mim desde a terra. O que é que você tem feito? Queridos irmãos, a força propulsora da grande comissão que impulsiona esta ordem
é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que podemos fazer isto nessa autoridade, ensinando todas as coisas. E Ele nos deu uma promessa que estaria conosco todos os dias. Resta apenas para nós uma única coisa: obedecer. Vamos, portanto, agora curvar as nossas cabeças, considerando tudo isso que temos ouvido da palavra de Deus. Quem sabe esta é uma hora para a gente orar, dizendo ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja, Senhor, as necessidades deste mundo. Usa a minha vida, Senhor. E, meus irmãos, por vezes, servir ao Senhor é necessário abandonar algumas coisas e tomar uma decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero me dedicar mais, me entregar mais para servir ao Senhor. Eu quero fazer muito mais do que eu tenho feito até então. Fortalece-me, para que através do testemunho da minha vida, do meu envolvimento na obra do Senhor, o nome de Jesus seja proclamado até aos confins da terra. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. É tudo tão claro, tão nítido. Não há nenhuma confusão aqui. Sabemos que pesa sobre nós esta responsabilidade, este mandamento, esta ordem. E agora, Senhor, queremos nos colocar em Tuas mãos, para que o Senhor estabeleça, nos conduza, nos faça cada vez mais atento a este projeto maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E usa-nos, usa a Tua igreja, para a glória do Teu nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.